ainda fica a pergunta, e eu passo a pergunta para Roberto Mota. O que aconteceu com os crimes do Lula? Nunca vimos um esforço tão grande para limpar a ficha de alguém, transformando o Lula em um santo redentor. Inclusive, o Marco Aurélio disse ontem, na quinta-feira, que foi por causa do STF que o Lula ressuscitou politicamente. Mota. Camila, você sabe da minha luta, do meu trabalho, do assunto que mais me interessa, né? É um assunto ao qual eu me dedico há praticamente 10 anos, apesar de ser engenheiro, eu não sou nem bacharel em Direito, nunca fui policial, nunca fui militar, mas há 10 anos eu me dedico a entender o que acontece no Brasil na segurança pública, ou na insegurança pública, nessa guerra civil não declarada que a gente vive. E me parece que o que está acontecendo hoje no Brasil, muita coisa que está acontecendo hoje no Brasil, é a consequência natural de um processo que já acontece há várias décadas no Brasil, de modificação da lei e de mudança de postura das instituições, sempre no sentido de beneficiar os criminosos, de reduzir penas, de criar benefícios e apresentar para a sociedade o criminoso como um pobre coitado. O Rio Grande do Sul é um dos locais onde eu coleciono as histórias mais pitorescas em relação a isso. O Rio Grande do Sul tem a terceira Câmara Criminal. Na minha palestra, eu tenho 2 casos que eu conto da terceira Câmara Criminal. 2 decisões judiciais. Mota, se eu contar metade, eu sou advogado, sou conselheiro da OAB aqui no Rio Grande do Sul, sou membro do órgão especial, participo de também 2 comissões, a Comissão de Ensino Jurídico e a Comissão de Sociedade de Advogados. E, vez por outra, a gente faz o estudo de decisões aqui. Eu vou dar 2 para você. Uma delas, dos acordos, diz o seguinte, que o marginal não pode ser condenado por porte de arma porque é a ferramenta de trabalho dele. Isso está, olhe bem, isso está num acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. E tem um outro que diz o seguinte, que uma menina, uma criança que foi estuprada, recebeu a seguinte citação no acórdão, de que dada a idade dela, os tempos modernos, da televisão, as crianças já são informadas sobre o sexo. Portanto, não poderia se considerar como um estupro o ato praticado, e sim uma lascívia. Essas coisas estão em acordos. A primeira eu costumo citar na minha palestra, e eu cito uma outra também, que foi uma decisão de que se o criminoso em fuga atirar na direção da polícia, mas não fizer mira, isso não é considerado tentativa de homicídio. Isso aí é uma decisão. Essa é fantástica. Desafia a credulidade. Então, Camila, o terreno foi preparado durante muito tempo para que acontecesse o que a gente viu acontecer hoje, né? Existe no Brasil um ecossistema, e esse é um comentário que toda vez que eu faço, eu provoco a ira desenfreada de vários operadores do direito, especialmente ligados àquela organização de 3 letrinhas aí, que eu não vou citar o nome. Mas existe no Brasil um ecossistema que se beneficia do crime. Tá? De vez em quando eu faço no Twitter uma sugestão que atrai o ódio irrestrito de muita gente, que diz o seguinte, no dia que eu for eleito deputado federal, eu vou propor uma lei que obrigue os advogados criminais a declararem nos autos do processo o valor e a origem dos honorários que eles recebem. Tá? Essa minha ideia foi inspirada por uma história que uma promotora de justiça aqui do Rio de Janeiro me contou. Ela disse o seguinte, Roberto, olha só, eu fui processar um traficante pé de chulé de 5º escalão do morro aqui do Rio de Janeiro. Quando chegou na hora da audiência, o traficante pé de chulé tinha 8 advogados defendendo ele, do melhor escritório do Rio de Janeiro. Um era especializado em drogas, o outro especializado em balística, o outro especializado em outra coisa. Né? Então, existe um ecossistema hoje no Brasil que, há muito tempo, se beneficia do crime
E nós, cidadãos comuns, somos as ovelhas, os cordeiros, que fornecemos a lã e a carne para esse ecossistema. Isso saiu de controle. Né? A gente vê coisas, os absurdos se sucediam, até que o terreno foi preparado e essa turma se sentiu segura para fazer o que fizeram, né? Essa reabilitação, essa pseudo-reabilitação de um criminoso condenado, alcoólatra, com deficiência de caráter grave, que eles acham que ele foi reabilitado, né, reintroduzido na vida pública, e ele acredita que ele é um candidato à presidência da República com chances de ser eleito. Mas é como o Vitorino falou, ele não tem condições de atravessar uma rua numa capital brasileira, ou até mesmo numa cidade do interior. Então, imaginar que um sujeito como esse possa participar de um processo eleitoral, seja qual for, ainda mais para o presidente da República, é você dançar uma rumba na beira de um abismo. É você esticar os limites da democracia, da República, do Estado de Direito, até o ponto em que eles chegam a se romper. Né? O que a gente viu nos últimos meses, como o Vitorino falou, a gente viu um chefe de uma facção criminosa ser solto. E aí fugir, e aí 2 dias depois se emitiu uma ordem de recaptura dele. Ao mesmo tempo em que um deputado foi preso por um crime de opinião, e veja bem, com a autorização dos seus pares. Eu quero que vocês me digam o seguinte: que destino merece um Congresso, um parlamento que se submete a um processo como esse? Tá? E aí, para encerrar, eu volto ao que o Vitorino falou. Ninguém me disse, eu vi com os meus próprios olhos. Há pouco mais de um mês, eu participei de uma motociata aqui no Rio de Janeiro. Eu fui lá. Eu sentei na parte de trás de uma picape e acompanhei. As motos passavam do meu lado. Eu vi a moto BMW, que deve custar 400, 500 mil reais, e eu via os motoboys que trabalhavam em entrega, delivery de comida, com aquela moto caindo aos pedaços. Eu vi casais, marido e mulher, namorados, todo mundo passando por mim, olhando no meu olho. 90% carregavam a bandeira do Brasil. 0% estava lá recebendo dinheiro. Ninguém ali ganhou nada, pelo contrário, estava sacrificando o seu tempo e seu esforço. Isso aconteceu no Rio de Janeiro, São Paulo e inúmeras outras capitais. Ignorar um fenômeno como esse, menosprezar isso, é uma coisa assim, eu não consigo imaginar que vá se levar esse jogo e essa farsa a esse ponto. Quer comentar, Vitorino? Eu vi que você ia falar e voltou. Não, eu concordo com o Mota e até diria o seguinte, Mota, a gente passou pela mesma experiência na semana passada aqui em Porto Alegre. Eu ia para participar da passeata, enfim, não tenho moto, mas tenho um amigo aqui que tem uma revenda da Suzuki e me ofereceu umas 750, aquelas bonitonas, eu ia, né, me divertir. Mas aí a minha emissora de televisão decidiu transmitir ao vivo toda a passeata, foi a única que fez isso. Transmitir toda a passeata. E eu fui convocado para conduzir, né, para comentar a passeata, até por ser conhecido como bolsonarista, que a direção da emissora disse, pô, Vitorino, você é o jornalista gaúcho mais bolsonarista que tem. Aí a emissora vai transmitir a passeata do Bolsonaro, e você não vai comentar nem pensar, né? Então, eu participei da transmissão, me senti extremamente feliz e foi muito bonito. Foi isso que você falou, Mota. A gente via a emoção nas pessoas. Não teve nenhum tumulto. O único senão foi um babaca de camisa vermelha que queria entrar no meio da pista para cuspir numa moto. E aí a polícia agiu e tirou o sujeito fora. Aí a imprensa daqui, viu? Porque aqui a imprensa militante também é forte, viu?
noticiou só esse episódio. Não noticiaram as dezenas de milhares de motos que passearam. Foi surpresa para nós gaúchos também o sucesso, mas para quem vem acompanhando o presidente Bolsonaro e as motocicletas pelo Brasil, foi só motivo de satisfação. Então, assim, repito para encerrar, hoje Bolsonaro só seria derrotado por uma fraude.